Então, vamos para mais um dia de estudo de pais e filhos, por Kennedy Wapnick. E hoje é um assunto, mais uma vez, muito interessante e profundo, porque se tem uma coisa que fica no inconsciente de pais, é essa culpa, né? Independente do que aconteça ou não, parece que como mães, a gente está sempre carregando uma sensação de que poderia fazer diferente, ou poderia fazer mais, ou fez de mais, fez de menos. Então, a gente vai olhar agora para essa sensação de culpa que a gente carrega na mente, nesse papel de mãe, de pai, de avós. Deixa eu ver como é que eu tiro esse negócio daqui. Tá. Então, culpa sobre não estar sendo pais ou avós bons o bastante. Trabalhei sobre a culpa de não ser uma mãe boa o bastante. E aprendi, na maior parte, a perdoar meus filhos e a mim mesma. Agora tenho um neto adorável de 7 anos que é muito ansioso. Ele coça os joelhos até sangrarem e esgaratava seus dedos. Vendo seu problema, estou pasma. Sugeri aos pais que fossem todos a uma terapia, como uma família, que penso ser a coisa mais amorosa, em vez de isolá-lo e fazer com que sinta ver algo de errado, só com ele. Quando isso provavelmente é algo se passando com a família toda. Resposta: esse é um conselho correto. Agora deixe isso seguir. Sua filha pediu e você deu a sua opinião profissional como assistente social. E como sua filha irá fazer daqui para frente é com ela. A lição dura a aprender aí é que isso já não é mais da sua alçada. Num certo sentido, fica mais claro quando somos avô e avó, porque já não temos mais a responsabilidade que tínhamos quando pais. Mesmo assim, quando os mesmos temas surgem, como inevitavelmente surgirão, a você é oferecida uma nova oportunidade de curá-los, agora como avó, porque é sempre a mesma questão repetida. E aí, quem tem avós, geralmente observa, eu, por exemplo, na parte da minha mãe, eu tive essa dificuldade, né? Para ela, era como se eu não soubesse cuidar do meu filho. Minha sogra nunca se intrometeu tanto, mas a minha mãe também, por ser da área da saúde, ela também era o tempo todo uma preocupação, as coisas tinham que ser do jeito dela, Bruna, você está fazendo errado, e a gente precisa realmente colocar esse limite de uma forma amorosa. E os pais e os avós precisam dessa consciência de deixar os filhos exercer sua paternidade, a sua maternidade, ainda que doa, porque vai chegar o nosso momento que, se Deus quiser, também teremos essa experiência, mas a gente tem que entender que os filhos é obrigação dos pais. Os pais são responsáveis pelas escolhas que estão sendo feitas na educação dessa criança. Que hoje em dia tem muita coisa, né? Se vai dar doce, se não vai, o tanto que usa de tela, de internet. E os avós geralmente tentam ultrapassar essas regras, como se aquilo que os filhos estivessem falando não tem valor nenhum, né? Também eu faço o que eu quero. E não é bem assim. Então, para quem é vô, que estiver assistindo depois, entenda que realmente os filhos são responsáveis sobre a forma como vão decidir educar os seus netos. E o papel do avô e da avó é só dar esse amor e pronto, né? Dar esse amor livre e genuíno. Agora, os filhos também, de uma forma muito amorosa, pode sim ouvir o que os pais têm a dizer, mas entendendo que no final a decisão é minha. Eu decido qual o melhor caminho para o meu filho. Então, eu sou o avô. Houve um incidente quando o nosso neto estava parado na esquina de uma rua. E ele nos disse que algumas vezes se sentia como se corresse atravessando a rua. Isso era no tráfego, e ele conhece os sinais luminosos, etc. Chega-se a pensar que ele queria correr. Isso cria tremenda ansiedade, isso cria tremenda ansiedade, nós que o amam. Isso é muito difícil. De fato, isso é como nos sentimos, mas você é o avô, não um dos pais. Tudo que você pode fazer é encorajar os pais a agirem.
mas dê a eles a liberdade de fazer o que escolhem fazer a esse respeito. Você já vivenciou alguma experiência assim, Odete, com seus filhos e avós? Não está aberto o seu áudio. A minha avó, por parte da mãe, ela se metia um pouquinho, mas aí minha mãe já escolheu morar mais longe dela porque ela sabia que seria assim. E minha mãe sabia colocar muito bem limites na mãe dela. E a minha avó, por parte do pai, era super tranquila. Ela morava assim, né, 1 quilômetro de distância e ela cuidava bastante de mim. E agora, assim, com os meus filhos, a minha mãe, por ter experienciado muitas questões e conflitos que a mãe dela teve com os netos e próprios filhos, ela já aprendeu e ela soube respeitar minhas escolhas. Ela colocava a opinião dela, mas ela sabia que quem ia fazer a escolha seria eu, e ela apoiava a minha escolha porque ela sabia que eu já tinha maturidade suficiente para fazer a melhor escolha pelos filhos. E quando era diferente do que ela esperava, ela questionava às vezes, porque ela mora aqui do ladinho, né? Então a Uhum, gente tá sempre conversando. E a mãe do meu marido, ela não, ela vinha dar pituca para tudo, tudo que eu fazia estava errado. Ela vinha até exigir como tinha que cuidar do filho dela, né? Ela exigia que eu ficasse no lugar de mãe do meu próprio marido. E eu permaneci em silêncio por muito tempo, até porque uhum, não tinha como eu colocar um limite, ela não escutava, né? Daí sim. hoje a gente se afastou. É É, isso. é bem interessante esse movimento porque ele acontece em muitas famílias, Uhum, né? Tem pessoas que realmente às vezes precisam se afastar dos avós, o que acaba uhum, sendo uma tristeza porque é um sofrimento para todos, né? Os sim. avós que estão presos nessa arrogância, nessa ignorância, nessa ideia de separação, de achar que sabe mais e não aprende a respeitar os limites, né? Os netos que perdem o convívio, os próprios filhos, que também acaba sendo uma situação de sofrimento, ter que colocar esse limite nos pais. Então, realmente o que funciona é essa consciência amorosa, de respeitar o espaço e o limite do outro. Sair desse lugar de ser o dono da verdade. Eu sei de tudo e é assim que tem que ser. Porque a gente tem que estar aberto a aprender o tempo todo. A gente aprende com os mais velhos, assim como a gente também aprende com os mais novos. A gente tem os nossos filhos pequenos, a gente está aprendendo com eles também o tempo todo. Então, o idoso, quando chega nesse lugar de arrogância, porque eu sou mais velho, eu sei, no meu tempo é assim que tem que ser, em geral, vai passar por momentos de sofrimento, porque a família, às vezes, não é obrigada a aguentar isso, né? Tem gente que, como você disse, entra no momento de silêncio, vai aguentando, vai cedendo, mas em alguns casos, chega alguém ali, coloca um limite e acaba gerando sofrimento para todos. Então, o amor é sempre a solução, né, para trazer essa união de volta. É, eu cheguei assim, no caso, os meus filhos, eles foram demonstrando depois que isso não estava funcional, né? Porque o mais velho acabou se calando, ficou mudo por muito tempo, que ele não falava quase nenhuma palavra e quando falava saía distorcido. E o mais novo só chorava, chorava, chorava. E febre, febre, febre. E eu sentia muito, porque eu estava no esgotamento físico, mental, emocional total, né? Uhum, E aí eu estourei, né? Porque tu fica em silêncio, vai engolindo. E eu acabei estourando. E isso eles não aceitaram. Meu próprio marido também disse que eu estava errada. E assim, foram 3 vezes que eu cheguei, assim, tipo, a primeira vez eu estourei, a segunda vez eu fui confrontando eles, questionando eles porque dessa atitude deles se meter tanto na nossa vida, deles achar que nós estamos fazendo tudo errado, e aí eles passaram a negar tudo isso, e aí ficou mais pesado ainda, né? E daí meu marido de novo falou que eu estava errada, e aí meus pais também acabaram se metendo, dizendo que eu deveria que engolir e aceitar. E aí eu simplesmente disse, não, chega, eu não vou escutar mais ninguém. Aqui para frente eu vou fazer o que eu acho que é o certo para todo mundo. Vou tentar da maneira mais amorosa, tentar questionar eles, tentar colocar um limite para eles,
Só que o limite dele só foi respeitado no momento em que meu marido reconheceu que realmente estava causando sofrimento demais para todo mundo. Daí, quando ele colocou o limite, daí eles aprenderam pouco a pouco a respeitar. Mas assim, eles nunca vão respeitar, eu acho, né? E só que eu entreguei, né? Eu Uhum, confio em Deus que assim é melhor para todo mundo, né? sim. Hoje É, e vocês daí não têm mais um assim, contato como ficou tão próximo? pesado, como? Não tem mais um contato próximo com os teus sogros? Não, não tenho mais. Faz um ano que a gente não se fala mais. Mas assim, da minha parte, que nem no curso em Milagres, eu pude fazer, olhar para tudo isso, entender um pouquinho, me perdoar, porque eu fiquei, tipo, muito tempo preso na culpa por ter que colocar limites, por ter brigado com eles, por saber que eles também acabaram sofrendo, né? Uhum. E me perdoar. Aí eu fui procurar entender por que eles fazem isso, porque eles também vieram com muito conflito com os pais deles, eles também não conseguiram nem sequer entender os próprios pais, nem sequer perdoar eles pelo que eles fizeram, e eles acabaram tendo uma vida muito difícil, e eles projetaram tudo isso sobre mim, Sim. e é por isso que aconteceu tudo isso. É, a tua parte você já está fazendo, né? Que é cuidar do teu autoconhecimento e abrir disponibilidade para esse perdão na tua mente, para toda essa situação de ensino e aprendizado que vocês vivenciaram. E conforme a disponibilidade deles, eles também vão acessando esse perdão na mente deles. Que é aquilo que a gente já leu aqui, é Uhum. outra geração, é outro sistema de pensamento, mas que acaba levando para o mesmo lugar, separação do amor. Então, o Sim. perdão, o milagre é na mente. Você não precisa falar nada, você não precisa forçar uma aproximação se isso não te faz bem, mas tenta colocar realmente esse perdão no teu coração para você se libertar dessas imagens e toda essa situação de julgamento. E o teu marido a mesma coisa, porque são os pais, então ele deve sentir de uma forma ou outra e as crianças também longe dos avós, mas o perdão é o Uhum. caminho, e vai começar pelo perdão da mente mesmo, porque um relacionamento, em qualquer circunstância, precisa ter essa base de dar e receber com amor, com responsabilidade, com reciprocidade, com respeito. Então, aqui no mundo, se a gente não tem relacionamento assim, falar não, encerrar ciclo, também é uma atitude amorosa. É, Né? Porque se eu estou enxergando o mundo com os olhos do amor e essa pessoa escolhe querer continuar vendo a separação, a gente não vai conseguir coexistir aqui no mesmo ambiente, porque a gente está escolhendo verdade. projeções diferentes. Então é Uhum. natural, às vezes, até realmente se afastar. Sim. É, eu também vejo essa, por momento, assim, é a opção mais Uhum, amorosa. Só que eu acho que por mais que eu consiga perdoar totalmente, conviver com eles, acredito que isso não vai ser mais possível, porque eles fingem muito, assim, estar bem mais doentes do que de fato uhum, estão. Quando eles me veem, eles simplesmente dão aquela inclinadinha, assim, eu tô mal. E eles dizem, eu não tô nada bem, eu tô nada bem, né? Eles uhum, projetam essa a responsabilidade deles estarem mal sobre mim. Eu sou a responsável. É isso que eu sinto que acontece, né? E isso eu tive que uhum. soltar. Essa projeção de culpa deles. Está tudo bem, então, se eles pensam Sim. assim. Mas eu não vejo mais dessa forma, né? Você não se vê como culpada mais. É exatamente isso, corrigindo em você esse pensamento de culpa. Uhum, Né? E devolvendo para eles aquilo que é deles e ficando com você somente o que é seu. isso mesmo. É isso. Então vamos lá. A maior ameaça em minha vida é meu medo de não ser boa o bastante. Isso se demonstra em ser mãe, na minha profissão e em tudo que faço. Como efeito disso, alcanço resultados elevados. Tenho certeza de ser boa o bastante, mesmo assim, é algo com que realmente luto. Creio que sou boa, mas não boa o bastante. Geralmente, esse tipo de pensamento vai começar lá na infância, na construção do ego, onde a criança começa a passar por experiências de muita comparação,
A linguagem do amor começa a ser ato de serviço, então ela sente que precisa ser boazinha, fazer tudo certinho, tirar as melhores notas, ser a criança exemplo para receber amor e aprovação dos pais. Então, esse perfeccionismo na vida adulta de querer ser a melhor em tudo, porque uma coisa é você desempenhar a sua função ali no seu trabalho, a outra coisa é você sentir a necessidade que o tempo todo você tem que ser validada por ser a melhor naquilo que você faz. Você se torna escrava disso, né? De uma necessidade de aprovação o tempo todo. Então, isso é mais um aspecto na mente que precisa ser perdoado. Essa é a preocupação da maioria das pessoas no mundo. De uma maneira ou de outra, há sempre algo faltando, uma reafirmação da nossa culpa. Há alguma coisa muito errada comigo. Mesmo que eu não seja um fracasso, eu poderia ser melhor. Eu sentiria haver algo faltando em mim se, como pai ou mãe, meus filhos não dessem certo, ou que por certo representa a maneira que eu quero que eles resultem. Se sou uma professora, os meus estudantes não têm desempenho como eu gostaria que tivessem, esse é o doloroso efeito da causa. Eu não sou perfeita, eu não sou boa o suficiente. Uma variante desse tema, não ser boa o bastante, surgiu recentemente em uma oficina de trabalho, quando uma mãe descreveu um aspecto do relacionamento dela com sua filha adolescente. Sempre uma aula difícil, a qualquer pai ou mãe consegue se identificar. Nas vezes que precisou colocar limite em sua filha, a mulher lhe dizia que Jesus disse que ela, a filha, deveria se comportar dessa ou daquela maneira. Dessa forma, invocando a autoridade de Jesus como substituta da dela. Mesmo que essa prática tenha sido moderadamente bem-sucedida, a curto prazo, carregava dentro dela as sementes de fracasso. A longo prazo, porque ela, a mãe, estava inadvertidamente minando sua própria autoridade, por diminuí-la em deferência a Jesus. Ela estava de fato dizendo à sua filha que ela era inadequada para ser sua mãe, pois somente Jesus tinha sabedoria suficiente para dar conselho e colocar limites em sua capacidade da filha de agir errado. Ela, sim, estava modelando a inadequação de uma mãe fracasso, em vez de uma que conseguia apelar para a força de Cristo e torná-la sua, oferecendo à sua filha a mesma oportunidade pelo exemplo, ajudando-a a crescer como ela cresceu. Da mesma forma, estudantes que repousam em ouvir, entre aspas, a voz interior, frequentemente terminam por retardar seu crescimento espiritual, fazendo com que nunca se dê conta de que há apenas uma voz, que é a sua própria. De fato, enquanto nossas vidas forem dominadas pelo sistema de pensamento de culpa, medo e ataque, temos necessidade de um símbolo que seja percebido como exterior ao ego e representa a voz que ainda temos invocar como nossa. Além disso, o caminho pelo qual viajamos deve ser um que gradualmente reduza a falha entre nossa voz, permitindo-se crescer para sermos adultos e daí para além. Colocando isso num contexto muito maior, é aterrador pensarmos, enterrado na mente de todos nós, é de que mesmo se eu for um menino ou uma menina, no final Deus dirá que isso não é bom o bastante, e eu não vou retornar ao céu, não importa o quanto eu me esforce ou quão bom eu seja, no final a porta do céu se fechará, como da parábola de Franz Kafka diante da lei, o julgamento. O Deus dirá que isso não foi bom bastante. Esse é o medo de todo mundo nascido
do mesmo sistema de pensamento de separação que deu origem a nós, humanos. É útil reconhecer que é nisso que acreditamos. A afirmação da abertura da lição 93. Tu pensas que és o lar do mal, da escuridão e do pecado. Lendo tudo isso aqui agora, me veio vários exemplos na mente. Antes de eu conhecer um curso em milagres, antes até de aprofundar na minha espiritualidade, algo que eu usava muito com meu filho quando ele tinha ali na fase dos 3, 4 anos. Não faz isso daqui porque Jesus não gosta. Ah, o menino é mal criado, Jesus não gosta de menino mal criado. Tal coisa que você fizer, o Papai Noel não vai trazer presente. Eu me lembro justamente de fazer isso. Lembro da minha mãe também reafirmando isso. Olha, Jesus não gosta que faz isso. Jesus só gosta de menininho bonzinho. E olha como que isso está no nosso inconsciente, porque se eu estou verbalizando isso para uma criança, porque é algo que eu acreditava também. Eu tenho que ser perfeita, como diz ali, para ser aceita no paraíso de Deus. E o tempo todo, essa ideia de pecado que a gente tem na mente é como se a gente não fosse digno do amor de Deus. Quando a gente acredita, por exemplo, que a gente errou demais em alguma coisa, se sente completamente culpado, muitas pessoas não se sentem dignos de frequentar a igreja, não se sentem dignos de fazer uma oração, de pedir até o perdão de Deus, porque elas não são dignas desse amor. Então, ó, tu pensas que és o lar do mal, da escuridão e do pecado. Então, essa ideia equivocada que existe dentro de nós, de achar que nós pecamos, de achar que nós somos errados e que nós não somos bons o suficiente, é uma forma da gente rejeitar o amor de Deus. É uma forma de falar que Deus está errado, entre aspas, porque Deus me diz que eu sou a imagem e semelhança dele. Deus nos diz que eu sou esse amor perfeito e que eu nunca me separei de Deus, segundo o que a gente estuda aqui em um curso em milagres. Mas nós acreditamos o tempo todo e repassamos isso para os nossos filhos, que o amor que a gente sente ou que Deus sente por eles depende de como eles estão agindo, né? O seu amor tem um valor dependendo de como que é a sua ação. Então, dependendo daquilo que eu estou fazendo, eu vou ser amada ou não. Então, eu tenho que o tempo todo ser boa o bastante para ser amada por Deus, pela minha mãe, pelo meu pai, no meu relacionamento, pelos meus filhos. Então, percebe que a gente tem essa cobrança o tempo todo, aquilo que a gente estudou ontem no manual de professores, né, sobre ser sem defesas. E isso é acreditar que eu preciso me defender. Acreditar que eu tenho que ser boa o bastante para ser amada é uma defesa. E a gente pode ir corrigindo aos poucos esses detalhes. Então, quando você vem um pensamento ali, nossa, eu, sei lá, não fui uma boa filha, ou poderia ter sido uma mãe melhor, eu não tô sendo uma boa esposa porque deixei de fazer tal coisa, corrige esse pensamento. O seu amor não depende de nada do que você faz. Você já é amada. Você é a imagem e semelhança de Deus, você é um com Deus. Nada do que você faça, nada do que é externo a nós vai medir realmente o nosso valor perante Deus. Então, é mais um detalhezinho pequeno ali do ego que a gente pode ir pegando e corrigindo. É uma forma extrema de dizer: não importa, não importa que eu receba 10 ou zero, porque Deus dirá que isso não é o bastante. Vou continuar sendo a casa corrompida por uma semente ruim, entre aspas. É importante sempre reconhecer que estamos neste mundo precisamente por causa de não acreditarmos nisso a respeito de nós mesmos. Tendo aceito esse fato, entre aspas, somos ajudados a entender a dinâmica da projeção. Se for isso que acreditamos a nosso próprio respeito, será isso que projetamos. Olha como isso aqui é profundo e como realmente acontece. A gente está projetando aquilo que a gente está percebendo. Então, se eu acredito que eu não sou digna desse amor de Deus, porque vai começar aí, a raiz é essa. Eu não sou digna do amor de Deus. Então, eu vou projetar isso nas minhas relações. Eu vou sentir que eu não sou amada pelo meu esposo, pelos meus pais,
por amigos, por filhos, colegas de trabalho. É isso que eu vou colocar para fora. Então, tendo aceito esse fato, somos ajudados a entender a dinâmica da projeção. Se for isso que acreditamos a nosso próprio respeito, será isso que projetamos. Em relação à nossa presente discussão, o fracasso de nosso filho ou estudante, ou mesmo meu próprio, isso será inevitavelmente visto por mim como um resultado direto da minha imperfeição. Vejo prova em toda parte do meu redor de que não sou bom o bastante. Mesmo assim, se é isso o que vejo, tem de ser o que eu quero ver. Aí entra a responsabilidade mais uma vez, né? Eu quero ver, eu quero estar nesse lugar de vítima. Olha como isso daqui é profundo. Se é isso o que vejo, tem de ser o que eu quero ver. Em sua mensagem a Bill, Jesus respondia à memória que Bill tinha de seu pai, destruindo seu novo consultório. Bill, apegando-se a essa memória, expunha sua secreta disponibilidade, seu querer de que isso acontecesse. Relembre-se também da poderosa frase do texto: e em qualquer espécie de sofrimento que possas ter, vês o teu próprio desejo de matar. Nós queremos que as pessoas nos machuquem, traem e abandonem, aborreçam, atormentem e incomodem. Nós queremos que as pessoas falhem e errem. Olha esse Espírito Santo, Odete. Olha o que a gente começou a conversar antes e olha o que ele traz aqui pra gente. Tudo que a gente está passando é uma escolha minha. Muito inconsciente, mas é uma escolha. Então, sabendo disso agora, hoje eu escolho o amor, né? Eu não escolho mais ser abandonada, injustiçada, eu não escolho mais sofrer nenhum tipo de humilhação de ninguém, porque eu acredito agora que eu sou esse amor. Então, daqui para frente, se eu me envolver em alguma projeção que demonstre ali a minha carência, a minha necessidade de ser aprovada o tempo todo, porque eu acredito que eu não sou boa o bastante, eu vou entregar para o Espírito Santo e eu vou corrigir, porque eu quero ver daqui para frente, em todas as minhas relações e situações, a lembrança desse amor. Nós queremos que as pessoas nos machuquem, traem e abandonem, aborreçam, atormentem e incomodem. Nós queremos que as pessoas falhem, errem. Nós queremos que as pessoas fracassem. Se não quiséssemos que isso fosse o caso, não faríamos como fundamento da nossa vida. E continua a percepção de que a imperfeição esteja toda à nossa volta e que isso é o erro nosso. A pergunta importante de cada um de nós, que cada um de nós precisa fazer é: por que somos nós tão insanos para querer que abuso, embora inconsciente, para querer esse abuso, embora inconsciente? A resposta é: se há algo inerentemente errado conosco, porque sua vez significa que a perfeição do céu é uma mentira. Alguém nos fez dessa maneira. Portanto, ao ver uma prova da nossa imperfeição, em virtude dos fracassos de nossos filhos, estudantes ou mesmo os nossos próprios, nós validamos nossa existência terrena, ex examinando-se examinando-se de ser responsáveis por isso. Daí nosso grande investimento e necessidade de não nos desapegarmos dele. Consequentemente, para esse pensamento ser curado, temos de, com toda honestidade, reconhecer que fomos nós, somente nós, por nosso livre-arbítrio, que escolhemos e aceitamos, pedimos essa percepção. Hoje eu consigo observar alguns finais de ciclos que eu tive em algumas relações, de amizades,
que, na verdade, eu queria que aquilo tivesse acontecido. Aconteceu por meio de brigas ou discussões, percepções ali, situações pontuais que aconteceram e que daí, no momento, eu boto a culpa no outro, né? Que o outro que estava errado. Mas hoje eu percebo que antes do evento acontecer, já era um estado na minha mente de, já não estou gostando tanto da companhia dessa pessoa, ou já não estou concordando tanto com essas coisas que eu estou ouvindo. Já não quero estar tanto tendo essa troca, já não quero tanto ir lá, já não quero tanto que venha aqui. Eu consigo observar que antes de bater o martelo e falar, encerramos os ciclos aqui, você vai para o seu caminho, eu vou para o meu, algo já acontecia no meu estado mental. Então, sim, eu queria. É exatamente o que diz aqui. Eu queria uma desculpa para encerrar o ciclo, vamos dizer assim. Mas eu não queria assumir a responsabilidade de chegar e falar: olha, não faz mais sentido, vai cada um pro seu canto. Mas eu queria uma desculpa. Então, o evento acontece, algo acontece para a gente falar: eu encerrei o ciclo, eu não falo mais com essa pessoa, tal coisa tá assim, porque Fulano fez isso, e a gente tem a desculpa que o ego quer. Eu também percebo isso, que no fundo eu sabia que isso iria acontecer, porque quando nós estávamos 2 anos casados, a gente queria investir aqui na propriedade, e aí a gente foi pedir para o meu sogro e para minha sogra para eles ir dar valista, e eles logo negaram. Aí a gente deu uma semana de tempo para eles pensar, e quando a gente voltou lá, eles já foram na falta de respeito e negaram de novo. E assim, uma falta de respeito total. E aí eu vim para casa e disse: eu vou me afastar deles por 7 anos, porque eu sei o que vai acontecer, porque eu vou à luta, vou encontrar alguém que vai dar valista, que vai apoiar a gente para a gente construir. E isso vai incomodar eles. Dito e feito. Aí eu já sabia que isso viria a acontecer e que eu deveria que permanecer em silêncio para conseguir conviver com eles o mínimo possível. Só não esperava que fosse tomar proporções tão devastadoras assim. Claro que aí eu não sabia até então que eles queriam que a gente fosse fazer a sucessão familiar lá, que eles permaneceram em silêncio. Até que um dia eles vieram para comprar uma área de terra que eles arrendaram uma vida inteira. Aí nesse momento eu percebi isso. Só que daí eu já sabia que tudo isso iria acontecer. Então, bem no meu inconsciente, eu sabia que isso ia acontecer. E a última relação, assim, aqui na comunidade também foi assim. Quando a gente estava ali para entrar, eu já sabia que isso ia acontecer exatamente do jeito que aconteceu. Eu já estava pedindo para isso acontecer no meu Sim. inconsciente. E saiu exatamente desse jeito. Como é interessante Então, isso, né? Porque realmente é inconsciente, porque nós temos as nossas crenças aqui que formam a nossa personalidade do que a gente acha de certo e de errado. Então, dependendo de como foi o comportamento do outro, a gente já julga ali que a gente não gostou, que a gente não quer que seja assim, ou que a gente não quer conviver com pessoas dessa forma. E a gente vai criando esses cenários na mente. E tudo isso é ataque. Eu estou, em última instância, acreditando no ataque. O que eu tenho que corrigir agora não é sobre o meu comportamento ou o comportamento do outro. É a minha crença no ataque. Então, é mais profundo que isso. A gente tem que ir na raiz de acreditar que eu tenho que me defender. Porque, por exemplo, nesse teu exemplo, você acreditava que precisava se defender dessas pessoas, porque elas estavam sendo mal educadas, te desejando mal, ou não colaborando, ou não desejando o melhor para tua família. Era o que você estava vivendo naquele momento. Mas isso vem da crença no ataque. Então, o que que eu costumo fazer? Por exemplo, eu tenho ciclos encerrados com algumas pessoas até hoje, que não faz sentido conviver porque a gente tem estilos de vida diferentes. Só que hoje, à distância, eu consigo mandar amor, mas não faz sentido conviver mais com a minha família no meu dia a dia. A gente tem pensamentos diferentes. Então, pronto. Só que isso é amizade, né? No seu caso, é família, acaba tendo uma forçação maior, às vezes, até para tentar se resolver num futuro. Então, o que que eu vou corrigindo na minha mente? Eu não preciso mais me defender de ninguém. É aquela frase lá: Jesus me ajude a ver o meu irmão com os olhos da verdade e não do julgamento.
porque senão eu acredito o tempo todo que eu tenho que me defender, então eu vou projetar situações para que eu me defenda. E isso vai vir através de parente, vai vir através de amigos, vai vir através do trabalho, vai vir através de haters na internet, vai vir de diversas formas, porque eu estou acreditando que eu preciso me defender. Mas se só o amor existe, então eu estou me defendendo do quê? Entendeu? Então é isso que a gente precisa corrigir na nossa mente. Enquanto não está completamente corrigido, vamos mantendo a distância saudável. Porque se perto eu vou estar arrumando confusão, brigando, me desgastando, não vou estar conseguindo perdoar, não faz sentido eu manter uma relação. Então, eu me afasto para que de longe eu consiga enxergar esse meu irmão com os olhos do amor. E aos poucos a gente vai corrigindo a raiz do problema, entendeu? Porque daí, talvez nesse próximo reencontro com seus familiares, você já veja a relação de uma outra forma. Quando você acreditar que não importa o que eles falem ou fazem, você não precisa se defender mais deles. Talvez não vai ser mais tão pesado como foi antes, sabe? Então, e assim estimamos e preservamos nossa culpa, e queremos coisas más acontecendo a nós, mesmo que juremos por tudo que nos é mais sagrado, não querê-las. Reclamamos a respeito do conjunto de cartas que Deus ou o destino nos colocou nas mãos. Nossa infortunada parcela de vida, mas secretamente é isso que queremos, pois foi isso que inconscientemente pedimos. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedi. Olha isso. Outra frase que a gente precisa integrar. E aqui entra muito essa questão que se fala muito sobre lei da atração, sobre os seus pensamentos ter poder, a palavra ter poder. Porque aqui na dualidade, o que está regendo todas as nossas escolhas é o inconsciente. E o inconsciente é as nossas crenças. Então, tudo aquilo que eu estou acreditando, eu estou pedindo. E o que eu estou percebendo, eu estou projetando. Então, não tem aquilo, não tem um Deus ali anotando isso aqui é bênção, isso aqui é azar, né? Isso aqui é bênção, isso aqui é maldição. Não, não tem. É neutro. Tudo que eu estou pedindo é aquilo que eu estou acreditando, e tudo que eu estou pedindo eu vou receber. Todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedi. E aí o meu ego vai dizer se isso que eu recebi e pedi é bom ou ruim, dependendo do que eu acredito. Mas tudo que está na minha mente, que eu estou acreditando, eu estou recebendo, eu estou projetando. Nem uma vírgula a mais, nem uma vírgula a menos. Então, vamos trazer responsabilidade para isso. Como está o estado na minha mente? Estourou a bomba ali, entrou num problema, a primeira coisa que a gente vai pensar: como está o estado da minha mente? E como eu transformo esse estado da minha mente agora para resolver essa situação? Porque a paz é uma escolha na mente. Então, eu primeiro acesso essa paz na mente, e aí depois eu vou me preocupar com as situações que parecem ser externas a mim. Em geral, a gente faz diferente, né? A gente quer resolver o problema na forma, e daí, se o problema na forma se resolver, aí eu me acalmo, aí eu fico em paz. Quando é completamente ao contrário. Primeiro eu entro nesse estado de paz, e aí eu vou projetar uma outra realidade, eu vou viver uma outra experiência. E a gente precisa usar isso daí para tudo. Para o relacionamento com os nossos filhos, com o cônjuge, com o trabalho, com situação financeira, com o estado de saúde do nosso corpo. Primeiro eu entro nesse estado de paz. Aí depois eu dou uma olhadinha para tudo isso que eu estou projetando. Então, e todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedi. É por isso que nós mantemos a reencenar o tema com tanto deleite para o ego. Enquanto que conscientemente cremos ser infelizes, inconscientemente queremos que nossos filhos
se comportem mal, atuem errado e fracassem. Não é espantoso? O ganho que usufruímos do ego nisso demonstra nosso desejo oculto. Senão, não diríamos simplesmente: fiz o melhor que pude como pai ou mãe, professor ou chefe, mas não consigo fazer as escolhas de meus filhos, alunos, subordinados por eles. Isso seria o mais próximo da verdade da situação. Mas em vez disso, trazemos de volta a falha de volta a nós. Porque, repetindo, se ela é nossa, isso significa que há algo errado conosco, que afinal está sendo atribuída a outra pessoa, deixando-nos, por isso, fora do laço da culpa do ego. A famosa frase de Tom Rail, não sei pronunciar isso aqui direito. A maioria dos homens vive em quieto desespero. É verdade, porque nós queremos viver existências de quieto desespero. Queremos que o mundo e nossas vidas pessoais decorram em exaustão, cansaço, como acontece na figura anterior citada na lição 166. Queremos que as coisas sejam terríveis. Sentir que nossas vidas foram um tormento, um desperdício, que nós somos um desperdício, o lar do mal, da escuridão e do pecado, porque isso prova e confirma e valida. Estamos aqui. Não importa quão infortunada seja ela, essa é a nossa vida. Há uma vida no mundo fora de Deus, que não é falha nossa. Observa que a maioria das conversas das pessoas é uma competição de quem sofreu mais. Por exemplo, se a gente vence na vida, né, entre aspas, ganha muito dinheiro, tem algum sucesso, vai vir junto com uma história muito sofrida de superação. E as pessoas gostam disso, e alimentam isso. Parece que vale muito mais. Em geral, quando a gente vê alguém chegando no topo de uma forma fácil, a gente não dá tanto valor. Ah, mas também é filhinho de papai. Ah, mas também recebeu herança. Ah, mas também, sei lá, ganhou na loteria, assim, até eu. O ego valoriza o sofrimento. A gente quer caminhos mais difíceis. A gente não quer vida fácil. A gente pede vida fácil, mas no fundo a gente não quer. A gente quer ter uma história sofrida para contar. Em geral, em qualquer grupinho que você entrar, as pessoas vão estar falando sobre isso. Ah, que a vida tá difícil. Ah, mas para mim também tá difícil. Nossa, a economia. Nossa, fulano, não sei quantas doenças que já tá. Você não sabe o que que aconteceu. Geralmente não é assim. É o ego no seu ápice, existindo separado do amor. E aí, quando você não tem uma historinha de tragédia ou sofrimento para contar, tipo, ah, tá tudo bem na minha vida, você vai ficar quieto, porque como assim tá tudo bem? Como assim você tá feliz? Como assim você tá em paz? Você não tem nada para reclamar? Tá tudo certo? As pessoas estranham. Observa isso. Tenta chegar num grupinho onde está todo mundo ali reclamando e competindo para ver quem é mais vítima, quem é mais sofrido, e fala que você está feliz, que você está em paz, que está tudo certo do jeito que está. Você vai ser a esquisita e a excluída do grupo, porque realmente o ego, ele vive dessa forma. Ele acredita existir no sofrimento, porque o ego só pode existir separado do amor. Então, os que não perdoam estão doentes, acreditando que são imperdoados. O apego à culpa agarra-se a ela e abrigá-la, a protegê-la, a estar em alerta de defesa. Tudo isso nada mais é que a horrível recusa a perdoar. Aqui Deus não entra. Olha que profundo. Não perdoar alguém ou uma situação, ou a própria ideia de existir separado de Deus, é dizer: aqui Deus não entra.
Repetem os doentes muitas e muitas vezes, enquanto lamenta sua perda, e mesmo assim se regozijam com ela. A cura ocorre à medida que um paciente começa a ouvir a canção fúnebre que ele canta e questiona a sua validade. Até que a escute, ele não consegue entender que é ele quem a canta para ele mesmo. Ouvi-la é o primeiro passo de recuperação. Questioná-la deve então ser sua escolha. Penduramo-nos à nossa culpa e abraçamos apertado e abrigamos. Damos a ela proteção amorosa, estimamos e defendemos. Lutamos poderosamente contra quem quer que pretende tirá-la de nós. No contexto da pergunta acima, não queremos que nos diga que somos bons o bastante, porque se o fôssemos, não estaríamos aqui. Não ser bom bastante é a base da nossa existência separada e culposa. Sendo bom bastante significa estarmos de volta com Deus, porque agora somos parte do bom. Termo de Platão para o supremo ou absoluto. Somos parte de Deus, porque Deus é a perfeita. Essa parte que fala sobre sermos perfeitos, assim que eu comecei a estudar um 100, eu começava a fazer o exercício de olhar para o espelho e dizer para mim mesma que eu sou completa. Isso me ajudou bastante. Eu sou completa, não tem nada faltando. Eu não tenho que ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, uma profissional melhor, nada. Eu sou completa. Tente integrar o que isso realmente significa. Porque o ego vai insistir o tempo todo que tem algo faltando. Se tá magra, tem que engordar, se tá gordo, tem que emagrecer, se tá com pouco dinheiro, precisa de mais dinheiro. Enfim, é o tempo todo esse convite do mundo dizendo: é bom, mas não é bom bastante. Você é uma boa mãe, mas poderia ser melhor. Você é uma boa filha, mas poderia ser melhor. Eu sou completa. É isso que a gente precisa integrar. Isso é o convite, aceitando o convite de ser a imagem e semelhança de Deus. Ó, a cura ocorre à medida que um paciente começa a ouvir a canção fúnebre que ele canta e questiona a sua validade. Até que a escute, ele não consegue entender que é ele a quem a canta para ele mesmo. Ouvi-la é o primeiro passo da recuperação. Questioná-la deve então ser a sua escolha. Penduramo-nos à nossa culpa e abraçamos apertado, a abrigamos, damos a ela proteção amorosa e a estimamos e a defendemos. Lutamos poderosamente contra quem quer que pretenda tirá-las de nós. No contexto da pergunta acima, não queremos que nos digam que somos bons o bastante, porque se fôssemos, não estaríamos aqui. Não quer bom bastante é a base da nossa existência separada e culposa. Percebe como a gente fica sem jeito quando recebe um elogio? Quando alguém fala, nossa, mas você é perfeita, nossa, mas você é muito boa nisso que você faz, ou você tá muito bonita, isso aqui tá maravilhoso. O que que a gente faz? Geralmente fala, ah, não, imagina, sei lá, só acordei assim. Ou, não, eu só fiz rapidinho isso daqui. É difícil para o ego aceitar a ideia de ser bom. Observe o estado da mente quando alguém for te elogiar. Quando alguém for reafirmar para você que você é bom no que você faz, que você é perfeita, que você não tem que mudar nada, que você é uma mãe maravilhosa, uma esposa maravilhosa, uma filha maravilhosa. É difícil para o ego aceitar que isso é verdade. Em alguns casos, às vezes a gente fala, não, perfeita é só Deus. Né? O ego rejeita isso. Então, a gente precisa fazer esse exercício de lembrar que nós somos perfeitos e completos.
Sendo bom bastante significa estarmos de volta com Deus, porque agora somos parte do bom. Termo de Platão para o Supremo Absoluto. Somos parte de Deus, porque Deus é a perfeita. Depois eu vou ler essa parte aqui na terça, que vai falar um pouquinho de Platão, de Sócrates, e daí a gente entra mais nesse aspecto da filosofia. E eu quero deixar essa parte aqui registrada para a gente hoje. O quanto a gente precisa reconhecer que a gente já é perfeita, que a gente já é completa, e o quanto a gente precisa entender que tudo aquilo que está acontecendo, a gente escolheu. Oi, Maíra. Em alguma instância a gente escolheu no nosso inconsciente. Eu vi que minha cara estava cortada aqui. Porque realmente aqui no ego a gente está projetando tudo aquilo que eu acredito. Então, se eu acredito que eu não sou uma boa mãe, se eu acredito que me falta amor, se eu acredito nas experiências da minha infância e me coloco ainda num papel de vítima, eu vou projetar isso fora, de diversas formas, de diversos personagens. Às vezes você tá num relacionamento, aquilo não tá bom, você termina, vem um outro relacionamento com as mesmas situações, porque é o conteúdo interno da tua mente, é o teu inconsciente. Então, eu estou projetando tudo aquilo que está dentro. E se eu começar a acreditar que eu sou perfeita, o que que eu vou ver fora? Eu vou ver a perfeição de Deus. Eu vou ver esse amor. É simples e não é, né? E aí, meninas, o que que vocês acharam disso que a gente leu? Eu uso bastante da frase, eu sou perfeita tal qual como Deus me criou. É uma lição, Né? né? Uhum. E daí tá tudo bem se o dia que eu não for a melhor mãe do mundo, eu não me culpo, não entro na culpa, tá tudo certo. E com os filhos, assim, eu já venho conversando várias vezes. Tá tudo bem se você tá fazendo uma sujeira agora, se você tá sujando o teu corpo, ou se você quebrou uma coisa, se você estragou uma coisa. Eu não vou deixar de te amar só porque você fez isso. É só uma coisa que você fez. Você continua sendo o filho perfeito de Deus e eu vou te amar do mesmo jeito. Lindo já E poder daí, assim, trazer essa ideia para os seus filhos desde pequenininha. uhum, É entender que o comportamento é diferente daquilo que eu sou. Né? As pessoas têm atitudes conforme aquilo que elas acreditam, elas estão projetando as ideias da sua mente o tempo todo. Mas, em última instância, ela continua sendo amor. Então, como que a gente traz isso na prática? Por exemplo, no relacionamento de pais e filhos, a gente vai dar disciplina, a gente vai corrigir, a gente vai falar: olha, essa sua atitude não foi legal por conta disso, disso, daquilo, porque aqui em casa nós temos as nossas regras, a sociedade que a gente vive é assim, então isso aqui você tem que seguir, isso aqui não é legal. Mas você continua sendo amado por mim e amado por Deus. O teu valor não muda em nada pela atitude que você tomou. Então aí a criança já não entra na culpa, já não entra naquela ideia de que ela não merece o amor. Olha como isso é diferente. E nós somos educados aonde? Na base da culpa, né? Você não é bom o bastante, nada que você faz está certo, enfim. Várias crenças aí que depois na vida adulta a gente vai tentando arrumar. E na nossa vida social, né, com amizades, com relacionamento, é a mesma coisa. É você saber verbalizar e entender que se a atitude daquela pessoa não está sendo compatível com a vida que você quer levar, encerra o ciclo. O amor fala sim, o amor fala não também, mas isso não muda quem essa pessoa é em última instância. Talvez ela esteja esquecida momentaneamente de que ela é amor e tá tudo certo. Então ela segue o caminho dela, eu vou seguir o meu, mas isso são sobre as atitudes e não a real identidade dela. uhum. Antes do autoconhecimento, eu também vinha muito com essa não sou boa o suficiente. Não importa o que eu faço, nunca tá sendo, não, nunca tá sendo bom o suficiente. Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo a soltar. Tá bom, sim, é assim mesmo. Tá bom assim para mim. Se daí para o outro não tá, então tá tudo bem também, né?
É isso, eu também, principalmente com o senho, foi soltando muito isso, de não ser boa o suficiente, com essa ideia de eu sou a imagem e semelhança de Deus, então eu sou perfeita. Ah, Uhum. fulano falou que o que você fez não basta. Eu sou perfeita. E daí você percebe que aos poucos você vai parando de ressoar com situações assim, porque já não é Uhum. mais um conteúdo da tua mente. Então eu não vou ver fora Sim. esse tipo de acusação. E aí, Uhum. Maíra, quer compartilhar alguma coisa com a gente? Entrou no meio, no comecinho, não vi Acho que tá, acho que meu áudio tá ligado. Menina, eu tô com uma faringite, desculpem aí o tom da voz, hein, mas é que eu tô com bastante dor de garganta. Mas eu, na verdade, ia perguntar, Bruno, uma coisa que seria, vamos dizer, como que. Aí tem mais a ver com, assim, né, o estudo não só no curso de pais e mães, mas, assim, uma atitude, né, diante de um problema real, sei lá, você tá com uma, vamos dizer, uma dívida, você não tem aquele dinheiro para pagar e você entra num estado de ansiedade que você perde a paz, né? E sim. como que você poderia falar para uma pessoa dessa, essa coisa do ego, essa coisa de que isso não é a realidade e aquela história toda da, né, que a gente estava falando aí sobre o curso em milagres. Tá, vou te dar, por exemplo, o meu exemplo, tá? Primeiro, em geral, a maioria do sofrimento está acontecendo na mente e não nessa realidade mesmo. Peraí que Porque caiu, né, minha? aí Agora que voltou? voltou. Agora eu voltei. Eu tinha feito a pergunta, não sei se deu para Sim, entender a deu para pergunta. ouvir. Tá. Percebe assim que, em geral, principalmente quando é problema financeiro, a gente se preocupa mais do que realmente é a realidade. No fundo, pelo menos assim na minha experiência, nunca nada faltou, mas eu já me preocupei que ia faltar pra caramba. Quando eu comecei a estudar um curso em milagres, eu já trabalhava como terapeuta, só que eu estava no ramo da terapia holística. Uhum, Então, era reiki, barra de axis, cristalterapia, todas essas formas de terapia uhum, holística. E agenda lotada. Chegou um curso em milagres, virou do avesso. Porque daí tudo aquilo que eu fazia começou a perder o sentido do que eu estava fazendo e eu estava sentindo essa necessidade de mudar minha forma de trabalho. Quando eu mudei minha uhum. forma de trabalho, foi praticamente um ano, agenda vazia. Nossa. E eu tendo que reestruturar tudo, mas nunca nada Sim. faltou, porque obviamente meu marido trabalha, mas foi muitas questões emocionais do sentido de, eu não tenho valor nenhum, só sirvo então agora para ser Uhum, mãe, dona de casa, não trago uma uhum. libra para dentro de casa e toda, tipo Sim, assim, eu preciso mostrar o meu valor através do meu trabalho, tipo, Espírito Santo, como que você faz um negócio desse? Eu preciso entendi. de dinheiro. Então o que que acontece? Aonde estava a minha atenção ali? O meu apego estava na forma do meu trabalho, no dinheiro, meu valor era medido pelo dinheiro que eu trazia para casa, a minha posição, né? Do sentido, eu Uhum, também sou uma mulher independente, eu também tenho a minha função no mundo. Foi aquilo que eu te disse ontem. Eu comecei a ter que desfazer todas as minhas ilusões. nossa, Então, uma pessoa que está com um problema financeiro tem algo ilusório na mente dela. Ou ela não soube interessante. gerenciar ali a vida financeira dela, ou tem mais alguma coisa que ela precisa fazer, ela está no empreendimento ou num trabalho que já é para ela encerrar ciclo e fazer outra coisa, mas ela está apegada àquele título. Tem algo Uhum, ali que precisa ser visto. Então, assim, tá interessante. faltando dinheiro agora, então eu vou fazer o que eu preciso ser feito para resolver, para pagar essa conta agora. Então, o que que está ao meu alcance? A gente vai fazer. Cada um vai ter sua história que dá para fazer. E vai arrumar outro trabalho, vai pedir dinheiro emprestado, enfim, solução Uhum, sempre vem. Mas o estado de sim. ansiedade vem junto muito mais pelos nossos apegos do que realmente o fato em si. Uhum, A gente está apegado porque eu quero a minha solução. O que que eu queria? Mudei minha forma de trabalhar, eu quero que a minha agenda continue lotada com sabe, com as pessoas agora que vão querer uma outra forma de ser atendido. Não é isso que aconteceu. Eu uhum, tive que realmente abrir mão de toda a ideia do que eu achava que eu tinha que fazer para começar a simplesmente ser e fazer aqui na guiança do Espírito Santo. uhum, E continuo fazendo isso, entende? uhum, Então, entendo. como que a gente entra nessa questão, uma pessoa totalmente leiga? Primeiro,
Aqui no mundo ela vai fazer aquilo que precisa ser feito, então o que que você pode fazer para pagar essa conta? Outra coisa, estado de ansiedade, geralmente ele vai ter uma crise ali de no máximo uns 30 minutinhos. Então ele vai precisar encontrar mecanismos para não ficar nesse estado. Vai fazer um exercício, vai fazer meditação. Se for caso, procure um psiquiatra para tomar algum tipo de remédio que vai te ajudar, mas encontre uma forma de deixar a tua mente em paz. Porque se a tua mente não estiver em paz, você vai continuar projetando situações de caos e sofrimento. Quanto mais Uhum, você se apega a isso, mais projeção vai ter, não tem como. A gente precisa uhum, fazer essa escolha na mente de o circo tá pegando fogo, mas eu tô em paz. uhum, É entregar essa confiança realmente para Deus, de chegar no momento sim, e você falar, Espírito Santo, te entrego. E pode ser sim, situação financeira, pode ser um diagnóstico de uma doença, pode ser um filho usando drogas, pode ser um problema no relacionamento. uhum, O que que vai ser trabalhado? A confiança e as nossas ilusões e os nossos apegos. É um treino mesmo, é um treino na mente sim. diário. Foi assim, um ano fazendo os exercícios e daí mudando toda a minha forma de trabalhar e outras pessoas foram chegando, foi mudando tudo. Ciclo de Olha que amizade foi se legal. desfazendo também, enfim. Eu pedi para Deus para ver a verdade, negócio de... Só que o que eu Nossa, percebo é que realmente os momentos de ansiedade, desespero, eram mais paranoias da minha cabeça do que aquilo que realmente estava acontecendo, interessante. tá? Então, treine a Uhum, mente, busca, escolha essa paz, que você vai acessar essa paz, independente do que esteja acontecendo. uhum, uhum, E na época que eu estava fazendo isso, tinha uma outra colega que fazia os exercícios comigo, ela estava com suspeita de diagnóstico de câncer também. Ela estava passando por nossa. um. Então, assim, percebe que o apego, ele vai se manifestar em vários setores, né? No dela foi Uhum, questões com o corpo, no meu foi questão de trabalho. Então, uhum, tem gente que vai ser em relacionamento. É assim, as ilusões vão vindo à tona para a gente escolher uhum, outra vez. uhum. Então, e eu vejo que vocês, assim, têm frases, porque deve ser de vocês estudarem muito, né? Ontem eu ouvi também a Jandiara falando assim, eu gosto da frase de eu posso escolher outra vez. Aí eu vi isso se repetindo depois, né, aqui no grupo, as pessoas falando essa frase novamente, Uhum, né? Tem frases que eu vejo que vocês, assim, repetem mais de uma vez, né? uhum. Tem também uma frase que você falou, alguma coisa do ego também, eu não lembro exatamente qual que era, mas eu falei assim, essa frase é muito boa para você, pra gente ficar repetindo mesmo, né? Sim, o livro, ele fala muito isso, ele repete muita coisa. Porque é Uhum, justamente esse escolher outra vez, conforme você for estudando, você vai entender melhor, que é sair do sistema de pensamento do ego e ir para o Espírito Santo. Então, chegou a uhum, situação ali, chegou os boletos para pagar, entrou no desespero, escolhe outra vez. Aí você vai escolher a forma mais amorosa de lidar com isso. Você vai escolher a uhum, paz para lidar com isso. Então, por exemplo, eu consigo resolver isso aqui agora? Não, agora eu tô tomando meu café, então eu vou tomar meu cafezinho. Depois a uhum, gente vai lidar com isso daqui. Então, escolher outra vez é o tempo todo na mente, seja num julgamento. Você tá andando na rua, passa uma pessoa, sei lá, o cabelo colorido do seu lado, e você olha e fala: Nossa, que esquisito! Escolhe outra vez. Você não precisa falar que aquele cabelo é esquisito. É para entendi. tudo, entendeu? É Uhum, escolher a forma ah, mais amorosa de fazendo isso. tá. Uhum, legal. E E teve também alguma coisa que vocês falaram assim, Espírito Santo, como é que é? Não sei o que é na minha mente. Teve uma frase também que você falou ontem. Espírito corrige a minha Santo, mente. corrige a minha mente. Essa foi Sim. uma frase que eu ouvi vocês falando mais de uma vez também, Hum. né? Isso tudo É, é do livro que é vai tudo do lendo mais de livro. uma vez e vai pegando, né, Bruna? Os exercícios vão te ajudar a pegar essas chavinhas. Ah, Vai ter tá. algum exercício, por exemplo, que você vai gostar muito. Repete ele quantas vezes for necessário. Ah, Porque legal. assim, não precisa levar nessa questão de, eu tenho que fazer um por dia. Faz no seu tempo, se tem um que você gosta mais, fica nele um tempo. Integra isso Uhum, em você. uhum, Porque o uhum, principal é a vivência. E uhum, começar a viver aquilo que você está lendo.
que daí você vai vendo coisas assim malucas acontecendo no seu dia a dia, que você fala, meu Deus, olha o Espírito Santo aqui. Que interessante. E hoje você poderia dizer que você consegue ter essa paz que a gente busca, você como pessoa, eu digo você. Sim, como pessoa, sim. Eu nunca estudei nada ou participei de algo que me trouxesse tanta paz na mente quanto um curso em milagres. Que interessante ouvir. Uhum, Porque é aquilo que eu falei, às vezes você tá num grupinho que as pessoas falam, ai, e aí, como é que tá a vida? Gente, eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Nossa, mas o que que tá acontecendo de tão interessante? Ganhou na Mega Sena? uhum, Nada, não tá acontecendo nada. Mas eu tô em paz. uhum, Porque o mundo pede coisas extraordinárias para você falar, nossa, a minha vida é incrível. Mas a minha vida é incrível. Eu tô em paz com aquilo que uhum. chega. Eu não quero nada além do que está acontecendo agora. Então, tá Isso. tudo certo. É isso aí. Entendeu? A gente vai vivenciando. Uhum. É libertador. É muito bom ouvir, né? Porque a gente quer chegar num estado desse, né? É muito bom a gente ver que existe um caminho também, né? Porque tem Sim, coisas que a gente olha e a gente fala, gente, isso não é pra mim, não é nesse mundo que vai ter, né? Eu fico pensando, né? Como assim, né? Não se abalar assim a ponto de perder a paz com alguma coisa séria, né? Mas eu vejo que tem pessoas que, através de dedicação e estudo, chegam a isso aí, né? sim. Entendimento real, né? A pessoa consegue atingir mesmo estados diferentes do que a gente está vivendo e achando que é o normal e é o natural, né? Uhum. Se você começar a participar aí de vários grupos de um curso em milagres, você vai ver que estudantes avançados ali que realmente está levando essa disciplina de, não, eu vou querer entender isso aqui, eu vou vivenciar isso daqui. É normal você ver esse estado de paz na mente. Aí Olha que você vai legal. buscar e vai falar assim, tá, mas o que está acontecendo de diferente na vida dessa pessoa? Porque eu entrei em espiritualidade querendo mudar a vida da Bruna. Entendeu? Para Bruno ser uma Uhum, pessoa melhor, ser mais próspera, você entra na onda ali dos lei da atração, aí você quer criar um monte de coisa e tal. E daí eu comecei a entender que pouco importa o que a Bruna quer. Entendeu? Um curso em milagres não uhum, vai te levar para esse lugar de prosperidade financeira, de ter o relacionamento que você quer. Não, um curso em milagres é para te dar paz na mente. uhum. E você pode ter ou não ter, porque ter dinheiro e não ter é sem significado igual. Ter Que sucesso ou não legal. ter é sem significado igual. Que Então, você pode interessante. experimentar e vivenciar o que você quiser nesse mundo, no videogame. Você pode brincar do jeito que você quiser. A questão é que é paz na mente, Uhum, entendeu? Vai te levar para esse uhum. lugar. Aí você É, ontem eu começa a vi você viver. falando, ontem eu vi você falando que você faz uma, tipo, uma analogia do mundo com brincar de videogame. Foi você que falou isso também, não foi? Não, eu acrescentei A com o que vida. a Carla falou. A Carla falou do videogame Ah, e daí eu dei exemplo de um filme que tem que chama Free Guy. É um filme recente. Dá hum, uma procurada para você assistir. uhum, Que é justamente isso, é o Avatar tomando consciência de que aquilo ali tudo é um jogo. uhum, E é mais ou uhum, menos isso, né, aqui no mundo, se a gente for ver. aham, sim, muito É isso legal. por hoje, meninas. Muito Gratidão pela bom. presença de vocês. E esse vídeo eu coloco no YouTube, e daí tem outros vários vídeos desse livro que a gente está lendo, tá? Depois, se você quiser assistir desde o comecinho, é bem profundo e enfatizado nesse relacionamento de pais e filhos. Ajuda Esse do bastante. YouTube fica aqui também, Bruna, o link para Eu acessar? vou colocar lá no grupo depois que eu passar. Daí eu te Ah, mando tá. lá o link do YouTube se você quiser assistir outros vídeos que tem Tá, sobre um curso em milagres, tá bom? tá bom, tá bom. E se precisar de alguma coisa também, pode chamar no WhatsApp, né? O Ded também tem meu WhatsApp ali, a gente vai batendo um papo que precisar. Tá bom, tá bom. Beijo e até a próxima, então, meninas. Até, gente. É, Beijo. boa Tchau, noite. Bruna. Tchau. Tchau, tchau.